Olá, bem-vindos a mais um episódio do Wi-Ficando, um podcast sobre tecnologias Wi-Fi. Temos convosco Vasco Costa e Carlos Assunção. Bem-vindos a mais um episódio do Wi-Ficando. O meu nome é Vasco Costa e com o meu colega Carlos Assunção. Bem, hoje vamos falar de não é quase um primo esquecido da parte wireless, mas é extremamente importante. Exatamente. E convém ter muita atenção e é fundamental, que é a parte da instalação e a preparação da implementação do projeto. Uma coisa, sim senhora, nós temos as nossas plantas, temos os nossos surveys, temos as nossas coberturas, mas depois, quando se chega à parte de ir para o terreno, há todo um processo que também temos que ter bastante atenção e bastante cuidado. Sim. Eu costumo fazer, depois de ter, ou seja, para já ter uma reunião com a equipa que vai fazer a implementação, ter com o instalador, uma reunião, uma conversa, algo assim. Um pequeno briefing, por assim dizer. Um pequeno briefing para vermos situações onde nós estamos a pensar pôr as antenas, vemos com eles o encaminhamento dos cabos, de como é que se passa, qual é o melhor caminho para fazer cabos. Considera sítios mais duvidosos, consideramos alternativas, por exemplo, há sítios em que não dá mesmo para passar cabo, e então sim, aí pensamos, às vezes, sim senhora, que os APs convém estar no teto, mas às vezes, olha, tem que ficar na parede. não há hipótese. Não sei como é que tu costumas fazer, Carlos. Sim, isso depois depende, é caso a caso, por assim dizer. Se estamos a falar de infraestruturas que sejam algo recentes, normalmente a cabelagem já existe algum tipo de estrutura passada dentro da parede, a nível da tubagem PVC, que já está preparada para o efeito e distribuída pelo edifício. Mas quando são infraestruturas mais antigas, que muitas vezes é complicado fazer passagem de cabos, temos que nos conseguir cingir aos locais quando não conseguimos montar os APs. E é como disseste, ou seja, muitas vezes poderemos ter a sorte de ser no teto, como às vezes tem que ser na parede, efetivamente. Pode não ser o local ideal, mas tentamos sempre fazer de uma melhor maneira que a propagação do sinal seja de uma forma efetiva, ou melhor para o cliente. Mas sim, mas lá está, depende, cada caso é um caso, é muito peculiar esta componente. Mas sim, mas como tu disseste, ou seja, normalmente existe sempre um briefing, um ponto de situação com a equipa da parte da cabelagem que vai fazer a implementação e onde damos indicações de como é que efetivamente os APs podem ser ou devem ser instalados, com algum tipo de orientação, vertical, horizontal, dependendo do tipo de antena, de APs, se é com antenas externas ou internas, ou o que é que seja, mas há sempre uma espécie de briefing / kick-off para enquadrar toda a gente do que é a solução, qual é que é a expectativa e como é que os equipamentos devem ou não ser instalados. Pelo menos é assim que eu costumo fazer antes de avançar antes de ir para o terreno, fazer as implementações, que estamos todos alinhados, sabemos que é um objetivo e pronto, é tentar exigir-nos ao objetivo. Uma coisa que muito importante, ou seja, também se nota uma evolução da parte dos comerciais ou o pessoal do accounting e gestores de projeto. Que eu lembro que há uns anos, quando se falava em staging, eles só pensavam, vamos estar a importar mais horas ao projeto. Mas a fase de staging é extremamente importante porque ganhamos bastante tempo e como antecipamos já diversos problemas. Uma coisa é termos um problema dentro das nossas instalações, dentro dos nossos laboratórios, até completamente diferente, temos um problema em frente a um cliente, ou seja, para já dentro do nosso laboratório temos ali todas as ferramentas, qualquer coisa, ou seja, não estamos um projeto não para porque falta um alicate especial, ou uma chave especial, ou uma broca especial. Exato. Conseguimos logo antecipar as necessidades, conseguimos configurar os equipamentos, conseguimos antecipar se veio algum equipamento trocado, ou se veio alguma antena trocada, ou se veio um cabo trocado,
E às Ou vezes a se variar, não é? temos, ou se está equipamentos avariados, equipamentos DOA, às vezes acontece, Sim, sim, sim. seja, Não é num infalível. projeto que tenham, se estivemos a falar de centenas de access points, Exato. é provável que venha lá algum Nada. que já deu, já venha de torto de fábrica. Exato. Por isso é, pá, staging importantíssimo. E depois outra coisa do staging é se tivermos uma coisa, temos instalações aqui perto das nossas, pronto, junto a nós, ou em Lisboa, ou na cidade onde estão os nossos escritórios. Outra Uhum. completamente diferente é se temos um parceiro que tem que fazer centenas de quilómetros até um Quilómetros. sítio a fazer uma instalação e depois chega lá, epá, olha, o API ainda não está configurado, epá, olha que Exato. este endereço está errado, epá, olha que o API não sobe. Epá, Há uma série de condicionantes que podem acontecer nesse sentido. Uhum. Epá, é daquelas Sim. coisas que, mesmo quando epá, o projeto está atrasado, está bem, está atrasado, mas epá, temos que fazer o sexto. Exatamente, sem dúvida. Temos epá, pelo menos ter, no mínimo, ter os APs irem já com, ou se tiver uma rede com DHCP, irem já pelo menos apontados já para o endereço do controlador, ou então termos a certeza que o DHCP já tem a option 43 ativa, ou seja, o próprio DHCP já entrega a informação para o controlador. Epá, mas eu sinceramente prefiro mais endereços fixos do que DHCP. Também, sem dúvida. Mas pronto, cada caso é um caso, há clientes que gostam mais assim, há clientes de outra maneira. Mas lá está, ou seja, pelo menos garantir que o AP tem o acesso remoto ativo, é capaz de ir se registrar no controlador, de preferência levar já a versão certa, levar a versão do controlador de firmware, confirmar isso. Exato. Principalmente nesta fase vamos agora falando aqui do fabricante que é a Cisco, que tem agora, os APs têm dois tipos de imagens diferentes, ou tem iOS ou iOS XE. Eles supostamente, sim, eles conseguem fazer, ou seja, chegam ao controlador e vão buscar a imagem e conseguem fazer o upgrade. Certo. Mas, por exemplo, há outras coisas que se os APs de outdoor, principalmente da Cisco, ou seja, geralmente vêm de fábrica já em modo bridge, e ou nós sabemos qual é que é o MAC address, ou temos o pessoal da logística, faz a picagem dos endereços de MAC address todos e nós conseguimos adicionar no MAC address dos controladores para ele aceitar os APs, ou então os APs não se registram. E depois é preciso estar a olhar para as mensagens dele, a ver, bem, deixa lá ver quem é que está agora a bater aqui. Fica a bater à porta. Tens que andar a ver ali os MAC addresses e depois tens que andar a adicionar os MAC addresses à mão. Exato. Está, uma coisa, lá está no staging, principalmente se tivermos APs de outdoor. Pronto, voltamos outra vez ao mesmo. Uma coisa é estar a fazer o troubleshooting de um AP que está ao nosso lado em cima da mesa, outra completamente diferente é fazer o troubleshooting de um AP que está em cima de uma torre. Que é preciso arneses e plataformas elevatórias e uma chave para abrir a porta da consola. E aquela burocracia toda, que é a parte da segurança, né? Tens de ter os passaportes da segurança, tens de ter plataformas em altura, a questão das licenças para poder conduzir plataformas. Há uma série de componentes à volta disto tudo. Mas sim, mas completamente de acordo contigo, o staging é fundamental, ou seja, é algo que deverá ser cada vez mais enraizado em quase todas as empresas ou nas componentes à volta do Wi-Fi, porque permite-nos fazer, ou seja, permite-nos ganhar. Gastamos algum tempo a nível de staging, mas que depois vai-nos poupar imenso tempo e trabalho, efetivamente. E não só para nós, ou seja, que fazemos a parte da gestão de infraestrutura e as configurações e coisas do género, mas também para quem implementa, a componente staging é muito importante, porque nós conseguimos, baseado em softwares tipo o ECAL, como temos vindo a falar nas últimas sessões do podcast, que conseguimos pôr numa planta, conseguimos definir a numeração dos pontos de acesso, por exemplo,
fazemos o levantamento logo dos números de séries ou dos endereços IPs, se conseguimos ter essa informação, ou até do MAC address do ponto de acesso, e fica tudo agregado num único sítio. Ou seja, temos uma informação que é nossa, mas que também é partilhada com o próprio integrador que vai lá fazer a instalação dos APs. E sabe exatamente, numa planta, onde é que tem que pôr cada um dos pontos de acesso, porque eles depois vão identificados, vai acompanhado com uma planta com as numerações, ou seja, toda esta preparação poupa tempo a toda a gente, a toda a gente. Pelo menos é assim que eu tento trabalhar ao máximo, quando tenho projetos que assim o permitem, que nem sempre Sim. é possível, mas... Eu tento fazer outra coisa, também por causa dos softwares dos heatmaps, ou seja, de maps, Assim, ou seja, os primes, os DNAs, essas coisas, uhum, ou os omnivistas. Como já estive na parte de instalação durante uns anos, o que é que eu costumo fazer? Se forem muitos APs, se forem algo, ou seja, se forem poucos, eles já vão já identificados, olha, este é para aqui, este é para esta sala, este é para aquela. Agora, quando são muitos, essa aqui é uma chatice uma pessoa estar no meio sim. de centenas de APs estar à procura de um específico. Até o que eu costumo fazer, a pedir aos meus instaladores, aos meus parceiros, é pá, olha, a única coisa que eu vos peço é entrego-lhes as plantas e depois a única coisa que eu peço é os últimos 4 dígitos dos MAC addresses. Ponham-me aqui na planta, se faz favor. Não preciso mais nada. Vão pondo, vão restando que eu assim, eu depois pronto, pegando nessas plantas e nessas notas, pronto, já consigo fazer os heatmaps e a localização dos APIs, identificar os APIs. Certo. Depois mais tarde já consigo adicionar na própria configuração do API por adicionar nos comentários a localização ou alguma nota específica daquele access point. Uma espécie de host name ou algo assim do género que Sim. permite identificar o AP numa planta e mesmo em termos de suporte depois a posteriori, em caso de avaria ou em caso de algum tipo de troubleshooting, temos sempre indicação de onde está o ponto de acesso que está instalado naquela zona, por assim dizer. É O que é extremamente importante, porque já não era a primeira vez que eu tive com um cliente, ou seja, uma instalação que não foi feita por nós, entretanto passou para nós. Houve um equipamento que avariou e ninguém sabia onde é que estava aquele API. Exato, qual é? Onde está o Oli, por assim dizer? Era preciso seguir o cabo, mas o cabo chegava ali a uma altura que não havia condições para seguir, ou seja, era preciso quase plataformas elevatórias e não havia condições. Olha, fica. ou vocês pedem aqui à vossa equipa de manutenção que tem condições para estar a seguir este cabo, então não conseguimos ver o encaminhamento de um cabo que está a passar a 10 metros de altura, não conseguimos ver a cabo. Sempre complicado. E pronto, lá ficou. Por cima morreu, nem conseguimos seguir o sinal dele, nem conseguimos saber se estávamos mais perto, se não estávamos, ninguém tinha informação daquele AP. Pois é, depois temos essa condicionante, que é quando não temos essa identificação das duas, uma, o access point realmente está em baixo e não conseguimos apanhar o ponto de acesso, ou às vezes, pelo menos já aconteceu comigo, apesar de ele não estar em baixo, ou seja, ele tinha power, efetivamente, mas como não comunicava com a controladora, ele continuava na mesma a difundir a respectiva rede Wi-Fi. E naquela zona onde estavam 4 ou 5 ou 6 pontos de acesso, haviam clientes que quando se ligavam a esse access point que estava com algum tipo de anomalia, o tráfego não era entregue no switch. Ou seja, os clientes ligavam só ao AP, mas depois daí não passavam. E agora, qual é o AP? Tínhamos que andar à procura no meio de 3 ou 4 ou 5, dependendo do tipo de infraestruturas, em saber qual é que era o tipo que estava a difundir o sinal, mas que não estava a fazer a entrega do tráfego. Ou seja, havendo um staging, conseguimos saber efetivamente quantos e quais é que estão instalados e onde é que estão, e depois, para troubleshooting, se tivermos essa informação, torna-se tudo muito mais fácil para toda a gente, porque sabemos qual é que poderá não estar online, por assim dizer. Mas depois depende, de solução para solução, Cisco, Extreme, Aruba, depende um bocado da solução que estamos a falar. Porque cada vendor tem a sua maneira de trabalhar, por assim dizer. A base, pronto, ideia é mesmo. O importante é sabermos pelo menos os MAC addresses dos APs para, na pior das hipóteses, andar a ver as tabelas da ARP e as tabelas de MAC addresses, a ver onde é que esse MAC address está ligado. É seguir o caminho, ou seja, em pior das hipóteses não há nada identificado, mas pelo menos se tivermos o MAC address ou
conseguimos tentar descobrir a porta do sítio onde ele está e pronto. Vamos já ter alguma ideia Já é um que é indício de. já é alguma coisa. Mas pá, Sim, mas sem dúvida. Sem dúvida que o staging é daquelas partes de um projeto que deve ser sempre equacionado, ou seja, a parte dos comerciais, como dissemos de início, é um custo adicional. Epá, temos um staging, pá, até podem ser 5 APs, como podem ser 500, como podem ser 100, e cada coisa demora o seu tempo, mas faz sempre todo o sentido ver o staging, porque poupa trabalho depois quem está no terreno, quem está a dar o suporte para troubleshooting, fazer um trabalho de qualidade, sem dúvida alguma. E a figura que te faz em frente a um cliente, uma coisa é ter algo organizado e saber já, pá, já tenho aqui as antenas, esta vai para aqui, esta vai para ali, está tudo identificado. Exatamente. Do que andarem ali, olha, agora falta uma broca, olha, agora falta um alicate, olha, agora olha, está variada, olha, agora a antena não é esta, é outra. Epá, e pronto. Apanham-se no lugar do cliente e olhem para aquilo e Sim. que é isto? Mas afinal quem é que eu tenho aqui dentro? Mas eu por acaso, em termos de nível do staging, quando até fazemos, depende do cliente e depende do tipo de solução, mas normalmente eu tenho sempre o cuidado de fazer o acompanhamento inicial junto do parceiro que faz a parte da cabelagem, no sentido de, inclusive, conseguimos passar a informação de como é que o access point deve ser montado, ou seja, mas depende do parceiro muitas vezes. É um parceiro que trabalha connosco há algum tempo, ele também já começa a ganhar o conhecimento e sabe como é que nós trabalhamos, mas quando é um parceiro novo para uma situação, a tendência também é fazer um pequeno briefing de como é que o access point deve ser montado, afastá-lo de certas superfícies que pode causar algum tipo de reflexão de sinal, algum tipo de refração ou algo assim do género. Sensibilizar o parceiro de que este é o cenário ideal que temos para montar um access point, porque eu encaro isto como sendo também a parte do staging, porque mais uma vez o parceiro não vai ter dificuldade de interpretar ou ter dúvidas como é que há de montar o ponto de acesso, e a posteriori também sabemos que a implementação foi feita de acordo com alguns requisitos que foram propostos de início. E eu tento, pelo menos em termos de field, fazer este acompanhamento inicial para enquadrar o parceiro do que o que é para ser montado e como é que é para ser montado. Porque ajuda bastante. Eu já vi algumas soluções que foram implementadas, inclusive para alguns parceiros, tipo access points, tipo por cima dos tubos de ar-condicionado e por trás e por coisa à volta e coisas do género. E eu acho que estes pequenos briefings são fundamentais e que têm que ser enquadrados na vertente de staging, por assim dizer, porque ela é para a instalação. Eu costumo fazer isto e gosto de fazer assim, porque sinto-me mais confortável e mais à vontade em fazer desta maneira. Não sei se costumas fazer também, de vez em quando. Sim. Nós, por acaso, temos um parceiro que temos agora, já trabalha connosco há vários anos, ou seja, não é costume acompanhar a instalação inicial, mas sim, fazemos um briefing antes. Ou seja, na primeira fase, quando faço os meus surveys nos locais, consigo também ver em que estado é que está a cabelagem e a infraestrutura. Noto que aquilo não é, ou seja, que as coretes estão completamente cheias, que os cabos têm aspecto de já terem 30 anos em cima, que os passivos já estão passivos misturados e de marcas diferentes e coisas completamente... combino uma nova deslocação com o parceiro e aí logo fazemos o levantamento. Já tivemos várias situações em que cheguei a pensar, olha, cheguei mesmo a mudar a localização de alguns APs, se lá as condições, para aqui é muito complicado passar cabos, então e alternativas, sítios alternativos. Exato. E pronto, e já resolvemos bastantes problemas assim, e por isso é que... Há sempre soluções, algumas até são fáceis de implementar, mas há outras que muitas vezes acarretam custos, mas temos que sensibilizar o próprio cliente neste sentido que, atenção,
a ideia, o ideal seria isto. Se não for desta maneira, poderemos ter este tipo de causa e efeito, por assim dizer, se assim não for feito. É uma questão de muitas vezes sensibilizar o próprio cliente, que é para ele fazer Sim, ver que as coisas têm que ser bem feitas, efetivamente. Caso contrário, poderemos ter este tipo de situações. Não quer dizer que venhamos a ter, porque poderemos não ter, mas normalmente tentar sensibilizar porque é o que é o mais correto de ser feito. Isto com base na experiência que que vamos adquirindo ao longo do tempo, por assim dizer. sim, sim. Isto é... sim. Gato escaldado. Nada, é mesmo isso. Nada com... As coisas quando a gente aprende é quando as coisas correm mal, não é quando correm bem. Exatamente, tal e qual. Quando corre tudo bem, olha que giro, pronto, já está. Mas E depois quando passa a correm nada. mal, assim, ali é que há, epá, depois vemos como é que temos que reagir, como é que as limitações e aprendemos com os nossos erros. E pronto, são coisas que se evitam. Exatamente, são ensinamentos para a vida, por assim dizer. É. Agora, pronto, eles vão sempre aparecer, há sempre mais uma coisita, há sempre Sim, bugs, há sempre coisas, mas se podemos colmatar ao máximo, só assim, evitamos depois ter chatices e complicações e custos muito mais acrescidos. exatamente. É bom Pronto, para todos, é um win-win, por assim dizer. é, é mesmo, é que esta história do staging, mas assim, que era uma coisa sim, que eu tenho visto evoluir, achar que antes era uma coisa de se isso pudesse evitar, mas depois vi-se que é uma coisa é ter já tudo preparadinho e do Sim, que ires a um cliente e para tudo durante uma manhã, uma tarde, porque falta uma ferramenta ou porque falta uma chave que devia ter, que não temos acesso a um bastidor ou que falta o. exato. É, Mas é como tu disseste de início, ou seja, a questão do staging é mesmo fundamental, porque não é, temos o material, toma senhor parceiro, montas e depois no final vamos fazer coisas e vamos tentar ver as coisas estão montadas. Ou seja, se nós conseguirmos in-house, acabar por organizar todos os equipamentos, documentar os equipamentos à cabeça, é um win-win para toda a gente. Porque a probabilidade das coisas correrem mal começam a ser cada vez mais reduzidas, porque conseguimos identificar os equipamentos, se estão ou não danificados, se há algum tipo de anomalias, se não há, e depois toda a questão de categorização dos próprios access points, ou de toda a solução em si, e das diversas componentes, que é o briefing, é a identificação, é as labels nos equipamentos se for necessário, a configuração, eventualmente, muitas vezes, quando somos responsáveis pela questão dos switches do próprio cliente, já poderemos, eventualmente, algum trabalho em casa fazer, ok, vamos reservar de porta a X portas para ligar os access points, quando já sabemos onde é que há a terminação dos APs, ou seja, há todo um planeamento que pode ser feito no contexto de staging para ser tudo muito mais fácil na implementação, documentação e na validação da própria infraestrutura wireless. Ou seja, poupa tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. de certeza já não te aconteceu de chegares a por exemplo, já me tem edifícios novos. Chegares lá e estares tu, estar a equipa dos circuitos, estar a equipa dos telefones, estar a equipa da videovigilância Quantas vezes? e ainda não há eletricidade. Yeah. E agora? Epá, pronto. Inúmeras vezes. Mas tendo o staging, epá, está bem, olha, não há eletricidade, mas está bem, olha, da nossa parte isto está configurado, isto quando vier a Exatamente. eletricidade, epá, é só... E dá-te sentimento de confiança para ti, neste caso nós estamos a integrar, e por parte do cliente também sente essa confiança, ou seja, eles estão-me a garantir que o serviço está a funcionar. Se há alguma coisa a correr mal, o problema é deles, não é mesmo? Mas como nós temos essa confiança que já fizemos o staging, não há nada para correr mal. Nada. Pode haver um caso pontual ou outro, que é normal, mas temos ali uma confiança entre nós e o próprio cliente, que é bastante bom, porque se depois no final acaba por correr bem, estes tipos disseram que ia correr e está, e ficou configurado, fixe, bacana, e está. E ganhas um cliente para a vida. Exatamente, tal e qual, porque há confiança, esta sensação que é de veras importante nestas implementações. Mas... sim, e agora, em documentar, mesmo depois de mesmo estar tudo instalado, não se importa. Deixa-me só, pelo menos
os routers da Cisco têm essa hipótese que fazes, tens um comando em que ele está tostado não só do controlador como dos access points. E consegues Ok. ter MAC addresses, IPs, consegues ter o estado da rede, epá, e o estado do rádio. Epá, e depois mesmo que daqui a uns 2 anos mas isto não ficou instalado não ficou a funcionar desde a instalação. E eu, oi, espera aí, chega a ver. Vamos lá buscar a Não, informação. como está aqui este AP, está com este MAC address, estava com este endereço e estava cá em cima. Se E ele tinha um entretanto uptime caiu, vejam lá o que é que se passa com os cabos ou com o switch ou com o AP não, o AP sempre esteve a funcionar de Exato. X a X. Sim, É porque a isso. tua própria certificação da infraestrutura de pós-instalação acaba por ser de uma forma mais Exatamente. fácil também. Lá está meia dúzia de comandos, identificas tudo, está ligado, uptimes e está aqui, screenshot ou print screen ou o que seja, documentação, PDF, senhor cliente, está aqui. Isto é tudo o que você adquiriu, está tudo online, está a trabalhar e está certificada a instalação, por assim dizer, a nível da componente de networking. E faz todo o sentido. Eu também costumo trabalhar assim, que eu acho que, mais uma vez, é o que é correto, por assim dizer, é o que faz sentido. Sim. Não é só porque tem que ser, não. Porque é o que faz Não, sentido. O cliente fica satisfeito e nós também. resolve muita coisa. E mesmo, pronto, nós agora com as mudanças de funções que existem hoje em dia também, e mudanças de emprego, e mudanças Sim. de empresas, é normal que as pessoas que fizeram um projeto há 2 anos provavelmente já não estão nas mesmas funções. Exatamente. Calham coisas e que ninguém faz. Tem uma ideia de como é que as coisas estão, mas não sabe mesmo as deficiências todas do projeto, não sabe as coisas, e depois isso é que é As importante pessoas perdem-se. ter as documentações. Eu por Mas acaso pelo ainda foi menos aqui. um cliente que tem pelo menos uns 4 APs por cima do teto falso que ninguém sabia onde é que eles estavam. Eu já estava, o taxímetro está a contar, estava o parceiro a cobrar e olha, ficam. Ninguém Ficam lá em sabia, cima. ninguém ia estar a perder tempo e aquilo também já estava a fechar a janela de manutenção e pronto, ficaram com os novos e alguns por cima do teto falso estão para aí uns 4 ou 5 access points antigos. Estão desligados, não têm power, mas ninguém sabe onde é que eles estão. Lá está. Se calhar se houvesse uma questão de staging e houvesse uma identificação da localização dos APs, se calhar havia indícios prováveis de onde é que eles tinham ficado instalados, porque lá está, tinha havido staging, planeamento, implementação, sincronismo com a equipa de instalação, havia todos estes fatores que seriam de veras importantes para, para não acontecer esse tipo de situações. Mas acontece. Mas por acaso tive um cliente semana passada que acabou por me ligar. Estavam com uma situação, mas achei curioso porque a pessoa que estava lá a liderar, neste caso a parte do IT, acabou por sair, porque pronto, outras oportunidades que teve, e ficou um outro colega a substituir. E eu na altura, quando a gente fez a implementação, fiz a documentação toda, ou seja, fizemos a nível dos access points, como é que eles ficaram instalados, como é que ficaram instalados, fotografias inclusive, em planta com número de série, MAC address, etc. A configuração das portas dos switches todas, fiz lá o run e aquilo descarregou-me todas as configurações todas, mas depois o que é certo é que essa informação não acabou por não ser passada ao colega que tinha lá ficado. Ou seja, ele ligou muito aflito e pá, Carlos, onde é que está o AP tal? Porque está ali uma situação naquela zona, não sei qual é que é, deixa de estar. E eu quero, porque lá está, como tínhamos feito um staging e houve uma implementação depois, que é para fazer a certificação da instalação e a certificação do Wi-Fi, e via a documentação feita com base no próprio staging, olha, está aqui, o AP está naquela zona, tem aquele número, vai dar ao bastidor tal, está ligado ao switch tal, está ligado à porta tal, e tivemos aquilo tipo, do nada ele conseguiu chegar, por acaso até era um problema de cabelagem, e ele acabou por identificar. Epá, exato, é quase sempre. É quase sempre. E ele acabou por, tipo, de uma forma muito simples, como tínhamos tudo documentado, mas já desde a parte do staging, que era o access point, naquela localização, e a componente networking pelo parceiro na instalação, tivemos todo um tracing e que poupou imenso tempo a toda a gente, porque se não soubéssemos qual é que era a porta do switch, qual é que era o cabo, onde é que estava o AP, era uma carga de trabalhos.
Não é que a gente não gostasse, porque pronto, faturávamos mais um bocadinho, mas, mas lá está, mais ou menos é porque faz sentido e porque é o correto. Temos tudo ali, tudo identificado para quando é preciso. Isto que é quase sempre a cabelagem, ou seja, não é tanto pela qualidade do cabo, é mais porque geralmente são muitas pessoas a mexer em bastidores, dentro da própria empresa. É a pessoa dos servidores, é a pessoa da videovigilância, é a pessoa da voz, é a pessoa dos IoTs, ou as coisas estão muito bem documentadas e não é assim muito costumeiro encontrar, ou é fácil chegar-se lá e ver que alguém mexeu num cabo ou trocou o cabo, ou para fazer um teste mudou e depois quando esqueceu-se de voltar a pôr e... Sim, não é... Ou é uma empresa realmente extremamente organizada, que por acaso tenho um cliente que é assim nesse contexto, que eu acho piada, que é para aceder ao bastidor temos de ter uma documentação, uma permissão por parte do IT, que onde identificamos a empresa tal, o nome da pessoa que vai lá, o dia, a data, a hora, o que seja. Depois, quando acedemos, temos um pequeno inquérito, um pequeno formulário, para levarmos para a sala, que vai identificar o quê? Qual é a umidade que está na sala, qual é que é a temperatura, se a sala está desarrumada, não está, os cabos estão desarrumados, e depois tu vês o bastidor, tipo grande, normalmente são dos grandalhões, e abres a porta e tu vês todas as portas dos switches ligadas, quer dizer, o patch feito. Tens inúmeras portas desligadas e os cabos são todos pretos. Não sabes de nada, zero. Não vês nada mesmo. Mas remotamente dão-te indicação, ok, o objetivo é ligares naquele switch, naquela porta, faz o patch à tomada tal e tem que trabalhar. Ou seja, a organização é mesmo ao extremo. Ou seja, está tudo identificado. É daqueles cabos patch que já são em categoria 7, fibra, cabos de rede, CAT7, e tens uma espécie de um filamento em fibra, não sei se já viste. Sim, já vi. Deve identificar, deve ver. Já. Mete uma sonda, também tem isso. Mete uma sondazinha e depois aquilo dá uma luzinha no outro extremo. Acho aquilo super, hiper, mega fixe. É tudo preto, já, né? Já deu jeito de uma coisa. Já vi isso assistir presencialmente. Não era bem um assunto comigo, era um assunto com outra coisa. Ou seja, não era wireless, mas era também uma ligação para um serviço qualquer. E isto não sobe e não sobe porquê, não sobe porquê. Espera lá. Então... Ou seja, lá com a sonda, espera lá. Então, mas isto não devia estar nesta porta. Exatamente, tal e lá qual. Está. É quando é muita gente a mexer em bastidores, é fácil trocar. É muito fácil. Trocar os pés pelas mãos e trocar um cabo. É fácil. É que basta uma porta para não funcionar. Chega. E para perdermos uma hora, pelo menos às vezes, à procura da sua causa. Mas sim, mas ele está ligado. Não está, mas não está a subir a porta. Mas ele está ligado. Ok, certo. Vamos lá. Um desafio lançado. Mas sim, pronto. Ou seja, este episódio de hoje tem a componente principal, que é a componente staging. Que é algo que devemos ter sempre em conta em qualquer projeto. Pelo menos eu considero isto um projeto até de pequena dimensão, de 4, 5, 6 access points, até uma centena ou 500 access points, ou o que seja. Faz sempre sentido considerarmos a hipótese de fazermos o staging, se muitas vezes se o comercial assim o entender. Mas eu tento sempre sensibilizar para esse efeito. Trabalho feito antes. Libertam-se muitas chatices futuras. Resolve muita coisa. Conseguimos antecipar muito imprevisto, conseguimos antecipar faltas de energia, faltas de acesso, tudo. Uma série de imprevistos que, com o trabalho que já temos feito de antemão, é um descanso que já algumas vezes já me calhou a chegar ou seja, nem só access points, mas também switches ou routers ou ligações. É que aplica-se a tudo. O circuito ainda não está, mas pelo menos isto já está configurado. Exatamente. Isso aplica-se a tudo, não é para exatamente.
é fazer o trabalho de casa para depois entregar o trabalho ao professor, por assim dizer. Pronto, Uhum. trabalhamos em casa e depois no dia seguinte, ou o que seja, na implementação é só entregar ao parceiro, ele faz o que tem a fazer e Uhum. temos a garantia do nosso serviço. Pá, e o staging é mesmo, pá, é fundamental. É Uhum. fundamental. Exatamente. Isto antes, Pronto, isto foi por hoje. acho que sim. Já, já falamos aqui de muita coisa. Pois é. Acho que por hoje já chega. Pronto, malta, staging sempre. Exatamente. Tentem sempre focar-se no staging porque é de veras importante e é bom para toda a gente. Para toda a gente. Nós, Cuidadinho ou seja, é chato, é uma daquelas coisas que ninguém gosta de fazer, que é estar a documentar, mas resolve tem que ser. muito problema, tanto na altura da instalação como na parte de suporte, ou seja, se houver a reagir a uma avaria ou reagir a qualquer coisa, Exatamente. já sabemos que a culpa é sempre do wireless. Exatamente. A culpa é sempre do Sempre Wi-Fi. do wireless. Mesmo quando aquilo tem pouca bateria, é o wireless está em baixo. O switch está desligado. Não funciona. Então, ok, está avariado, mas o switch também não Isto tem mau funciona. contacto, Sim. é do wireless. Não. Estava a tempo com mais histórias do arte da velha com o Wi-Fi. Fica para a próxima. Fica para outra. Um episódio de cada vez. Então vá, malta. Certíssimo. Vá. Fica para a próxima. Então, até uma próxima, pessoal. E até breve.